Olá, eu sou a Clau e compartilho com você uma página do meu diário. Hoje eu quero falar com vocês sobre os exames pré-operatório. Então, eu precisei fazer alguns exames pré-operatório. Tem um vídeo aqui que eu falei até sobre... Vou ver se eu consigo colocar bem aqui o vídeo que eu falei sobre a colonoscopia. E lá no comecinho dele, eu havia falado sobre... que eu iria falar para vocês sobre o mapeamento. Mas como eu estava um pouco sonolenta, acabou que eu não falei. Falei só sobre a colonoscopia. E hoje eu quero falar para vocês... Eu faço a minha cirurgia no dia 2 de fevereiro de 2023. Hoje é dia 9 de janeiro. Então, faltam aí menos de 30 dias para eu poder fazer a minha cirurgia. E eu preciso fazer alguns exames pré-operatório. Vou falar para vocês quais foram esses exames e alguns que eu já fiz, eu vou falar como que funciona. O primeiro exame que eu precisei fazer, eu até anotei aqui, foi o mapeamento de endometriose. Então, esse mapeamento é para sair em um papel os pontinhos vermelhos mostrando exatamente em qual lugar a endometriose está. Como que funciona esse mapeamento? Precisa ser feito um preparo intestinal antes desse mapeamento, precisa fazer uma dieta pastosa para líquida, o mesmo preparo daquele exame da colonoscopia que eu havia falado para vocês. Corta os mesmos alimentos, alimentos com fibras, mantém alimentos mais líquidos, então mantém água de coco, mantém água, sopa, uma sopa mais sonsa, mesma coisa. Então, como que funciona o mapeamento? É um exame um pouquinho dolorido, porque eu falo dolorido na minha situação porque tem endometriose, né? Então, é um exame transvaginal. Então, eu vou tentar colocar aqui pra vocês a foto, bem aqui, vou colocar a foto pra vocês do aparelho que é usado. Então, a médica pega esse aparelho. É um aparelho que acaba incomodando um pouco, porque ela precisa ficar movimentando ele para ir nos órgãos para poder enxergar certinho. Então, é um exame que é um pouco dolorido, principalmente para quem tem endometriose e acaba que tem a parte interna um tanto quanto sensível. Ele tem esse preparo. No momento de fazer o exame, essa parte é um pouco dolorida, não demora muito, é um exame... não demora muito assim. É um exame de mais ou menos 20 minutos. Eu penso que é o tempo que eu fico lá na sala. Uma moto passando. Ela faz um ultrassom mesmo. Faz por cima, passa aquele gelzinho pra ver por cima. Mas a parte que mais incomoda é a parte do transvaginal, a parte interna, por ela precisar ficar movimentando pra ver exatamente onde estão os focos. Depois que eu fiz esse exame, o médico pediu o exame da colonoscopia. É o vídeo que eu já havia gravado para vocês. Ele também pediu o exame de cistoscopia. Sim, como se não bastasse eu fazer o exame de colonoscopia, agora eu preciso fazer também um exame de cistoscopia. Eu fiz, confesso que é um exame que me deixou bem nervosa pela questão de ser pelo canal da urina. Então, é uma coisa que me deixou bastante assustada, porque o canal da urina é um canal minúsculo e assistindo vídeos, vendo como que funciona, eu fiquei bastante horrorizada. Mas no dia de fazer, não sofri tanto assim. Então, vamos lá. Para fazer esse exame de cistoscopia, não precisa de preparo intestinal. Precisei tomar um remédio, chama Traturil. Então, eu dissolvi esse pozinho, ele tem gosto de um suco de limão. Todos esses medicamentos, na verdade, é um gostinho próximo do suco de limão, suco de laranja. Então, eu tomei esse medicamento 1 hora antes do exame. E aí, como que funciona o exame? É uma maca como se fosse uma maca ginecológica mesmo. E ela tem um funilzinho no final. Eu acredito que é por conta, se por acaso fizer xixi, alguma coisa assim. Não precisa estar com a bexiga cheia. Então, eu fiz xixi normal antes do exame, até porque eu tava muito ansiosa, muito nervosa. Na hora do exame, como que funciona? Como qualquer exame ginecológico. A enfermeira pediu para tirar a roupa, colocar a camisola, e aí senta lá naquela cadeira e fica esperando. E aí o médico chegou e a hora que ele já pegou aquela mangueirinha, eu já fiquei bastante nervosa, então eu optei por não olhar. E aí eu virei o rosto pra lá
E aí, antes dele colocar a mangueirinha, ele coloca uma pomada, que é uma pomada anestésica. Incomoda pouco. Aquela mesma sensação de dentista. Quando vai arrancar dente, quando vai arrancar, eu arranquei o siso, é a mesma sensação de sentir que tá mexendo, pensar que é uma dor, mas não é, um incômodo, mais anestesiado. O médico pediu para que eu olhasse, para ver que a minha bexiga, graças a Deus, tava limpinha, e aí ele mostrou onde que vai colocar o duplo J, porque eu vou precisar colocar o duplo J para o momento da cirurgia, e às vezes por alguns dias também, depois da cirurgia eu vou continuar com ele, e ele pediu para eu ver que tava tudo ok, rins ok, bexiga ok, graças a Deus. Então é um exame dolorido? Não é. É um exame que incomoda, mas tranquilo, assim como o mapeamento. Incomoda, mas tranquilo, nada surreal. O que incomoda depois da cistoscopia é fazer xixi. Para quem já colocou sonda também, é aquela mesma sensação do primeiro xixi depois que tirar a sonda. Dói muito. E a cistoscopia, como que ela é feita? Ele enche a bexiga. Então o médico enche a bexiga e como encheu, precisa esvaziar. Então, quando terminou a cistoscopia, eu fui fazer xixi e pensei, nossa, não senti dor, que beleza. Só que, na verdade, eu tava anestesiada, né? Na hora que eu saí da sala, e aí o hospital que eu vou fazer cirurgia, que eu já tô fazendo alguns exames lá, é um hospital bem grande, eu fui ao banheiro. E aí, lá no banheiro, eu senti vontade, fiz xixi, mas só gotinhas. A hora que eu levantei e saí, eu tive que voltar, porque eu senti muita vontade. E aquela sensação, eu nunca dei infecção de urina, mas conversando com algumas pessoas falaram que é a mesma coisa, de sentir que tá com vontade de fazer xixi, parece que infecção de urina é a mesma coisa, sente que tá com muita vontade, vai lá, só gotinhas, mas são gotinhas aterrorizantes, então o que dói é o pós, mas assim, dói, mas é suportável, dói bastante, mas é suportável, então o exame em si, tranquilo. Agora, ele pediu alguns exames que eu ainda não fiz, eu vou fazer, eu creio que amanhã. Ele pediu hemograma, coagulograma, cultura da urina, antígeno Austrália, prova de função hepática, sódio, potássio, HIV1 e HIV2, hepatite C, TSH, glicose, ureia, creatinina, HCG, beta-HCG. Então, esses foram os exames que ele pediu, e esses são exames, tirando da urina, são exames de sangue. Então, esses eu vou fazer amanhã. Eu já liguei lá para saber como funciona. São aproximadamente 10 horas de jejum e é aquele exame de sangue normal. Eu preciso também fazer o eletrocardiograma. Então, ele pediu um eletrocardiograma, e aí eu esqueci de anotar aqui, mas parece que é um eletrocardiograma com 12 funções, 12... Vou escrever aqui, 12 alguma coisa que eu não lembro. Então, esses são alguns exames, aliás, esses são todos os exames que a priori eu preciso fazer antes da cirurgia. Eu faço a minha cirurgia, como eu disse, dia 2 de fevereiro. E ele marcou uma consulta dia 24 de janeiro. Então, eu tenho uma consulta antes. Eu não sei ainda para que essa consulta, porque a outra cirurgia que eu fiz foi completamente diferente dessa. Na outra eu não fiz exames preparatórios, não fiz nada disso. Essa pra mim tá sendo uma novidade, mas eu penso que a consulta, eu volto aqui para falar para vocês, mas eu penso que a consulta é para falar a respeito da meia que precisa usar, do que precisa levar, às vezes para me acalmar, para explicar como que vai ser a cirurgia. Eu também preciso ir no anestesista. Da outra vez eu fui, né? Obviamente, eu preciso ir no anestesista pra ver se eu tenho alergia de alguma coisa, enfim. Mas o anestesista, a outra vez eu fui, é muito tranquilo. Então, assim, a princípio são esses os exames. Eu volto pra falar pra vocês. E o anestesista, da outra vez que eu fui, eu quero até adiantar pra vocês como que funciona. Aí lá ele vai fazer algumas perguntas, tem alergia de algumas coisas e só. Então, assim, do anestesista é muito tranquilo. A princípio é isso. Pessoal, inscreve no meu canal, compartilha esse vídeo para que eu possa estar crescendo aqui. Beijos e até a próxima!